Olá! Como é que um líder de protestos de rua se transforma no presidente de um partido político formal? Hoje, a gente vai desvendar a jornada de Renan Santos, desde o ativismo barulhento do MBL até a criação do partido Missão, uma mudança que, com certeza, pode redefinir o jogo político no Brasil. Ok, vamos lá. O nosso roteiro de hoje é o seguinte. Primeiro, a gente vai entender o que é essa nova missão política. Depois, vamos voltar um pouco no tempo para ver as origens de Renan Santos como ativista e também como o MBL se tornou essa máquina de protestos. Na sequência, a gente analisa a grande virada de movimento para uma instituição política e, para fechar, vamos ver o que esse novo partido defende. Preparados? Então, vamos começar. Para começar, vamos falar de um fato bem recente que adiciona uma nova peça nesse complexo tabuleiro político brasileiro: o nascimento oficial de um novo partido. E esse número aí, o 30, ele é a chave de tudo. O Brasil agora tem, oficialmente, 30 partidos políticos. O mais novo deles, que foi aprovado em 4 de novembro de 2025, se chama Missão. Então, vamos tentar entender o que é, afinal, essa nova missão. Mas olha, para a gente compreender a proposta deles, primeiro a gente precisa responder uma pergunta bem importante sobre o seu criador. Pois é, essa é a grande questão, né? Como é que alguém que estava lá na rua, organizando manifestação, de repente vira o presidente de um partido político formal, com CNPJ e tudo? É exatamente essa trajetória que a gente vai investigar agora. E para a gente entender essa virada de chave, essa transformação, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Vamos dar uma olhada nas origens do ativista que está por trás desse novo partido. Então, esse aqui é o nosso personagem principal, Renan Santos, lá de Vinhedo, em São Paulo. A trajetória dele como cofundador do MBL e agora presidente do Missão começou cedo, com envolvimento na política já nos tempos de universidade. O que mais chama a atenção aqui nessa linha do tempo é a velocidade das coisas, né? Em um ano só, em 2014, ele foi de um grupo local na cidade dele à cofundação de um movimento que ia ganhar uma projeção nacional gigantesca, o MBL. E foi justamente o MBL que se tornou a grande plataforma para o Renan Santos. Vamos entender agora como é que esse movimento funcionava, porque ele era de fato uma verdadeira máquina de organizar protestos. A estratégia do MBL era quase uma receitinha de bolo, sabe? Um passo a passo super eficaz. Primeiro, eles identificavam um gatilho, uma polêmica quente. Depois, isso era amplificado de forma massiva nas redes sociais, principalmente no WhatsApp. E o resultado final? Levar toda essa indignação para a rua. E o resultado dessa fórmula? Bom, foi impressionante. No seu auge, lá em março de 2016, os protestos que o MBL ajudou a impulsionar levaram, pasmem, cerca de 3,3 milhões de pessoas às ruas. Só para ter uma noção, foi a maior manifestação da história do Brasil. E olha, não eram só protestos de um dia não. O MBL também apostava em ações de um impacto simbólico gigante, como organizar essa Marcha pela Liberdade, que percorreu mais de 1.000 quilômetros de São Paulo até Brasília para pressionar pelo impeachment. Mas aí, depois de anos atuando como essa força de pressão, vindo de fora do sistema, o grupo decidiu que era a hora de uma virada de chave. A estratégia mudou. Em vez de só influenciar o poder, a ideia agora era buscar o poder de verdade, por dentro. E essa tabela aqui resume perfeitamente essa evolução. De um lado, o MBL, o movimento focado em protesto de rua, em apoiar candidatos de fora. Do outro lado, o Missão, o partido, focado em ganhar eleição, lançar os próprios candidatos. Ou seja, a busca pelo poder agora é por dentro do sistema. Ok, então o movimento virou partido. Mas o que esse partido defende? Quais são as bandeiras, as ideias que formam a identidade do Missão? A plataforma do Missão é uma mistura, né? Tem o liberalismo econômico, que na prática significa menos Estado na economia, e ao mesmo tempo um discurso bem linha dura contra o crime. Eles também fazem questão de dizer que agora são mais pragmáticos, se distanciando do que eles mesmos chamam de dogmatismo inicial do MBL. E no centro disso tudo, continua ele, o Renan Santos. O papel dele mudou completamente. De organizador de marcha para presidente e estrategista-chefe de um partido nacional. E o objetivo é grande, viu? Disputar todos os cargos possíveis em 2026, com essa promessa de construir uma estrutura que venha da sociedade civil. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né?
Será que um movimento que nasceu na base do grito, na rua, consegue ter sucesso jogando o jogo da política institucional, com todas as suas regras e acordos? A jornada do protesto para o partido está completa, mas o desafio de transformar essa influência em governança, bom, esse está só começando.